Este é o Aquicultura, espaço semanal para a divulgação das boas práticas e inovações na produção de pescados no país. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância da capacitação técnica e a necessidade de treinamentos especializados para todos que desejam fazer da piscicultura uma fonte de renda. Nosso entrevistado é o especialista em produção animal e aquicultura continental, diretor da Aquiplan Consultoria, Paulo Roberto. Seja bem-vindo ao nosso programa, Paulo. Olá, Juliana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de estar aqui conversando com vocês aqui sobre esse assunto que eu sou tão apaixonado. Vamos então iniciar a nossa conversa contando um pouco da sua história, da sua trajetória profissional no ramo da aquicultura, como especialista e também empresário do setor. Bacana, obrigado. Então, agora estou fazendo, nesse ano, estou fazendo aí 21 anos aí praticamente aí, que eu entrei na piscicultura, né? Desde o meu segundo ano da graduação, sou formado em zootecnia, e entrei no meu segundo ano da graduação, entrei como estagiário e não saí mais. Me formei, fiz a minha especialização em produção animal, né, na parte da piscicultura. Fiz o meu mestrado em aquicultura continental também, baseado no projeto do governo federal que eu acompanhava na produção de peixes em tanques-rede. E eu costumo brincar nas palestras, nos cursos, né, nas lives, que como eu estou muito no lugar certo, porque até do signo de peixes eu sou, Juliana. Então, assim, não tinha como mexer com outra coisa, né? Então, eu me formei, especializei, fiz o mestrado. Em 2005, eu comecei meu trabalho mesmo, assim, entrei no mercado de trabalho, sendo responsável técnico de um projeto do governo federal de criação de peixes em tanques-rede, no reservatório de Serra da Mesa. Então, trabalhei em 5 municípios, com associações de produtores rurais, pescadores artesanais, integrantes de movimentos de atingidos por barragem, capacitando eles na produção de peixes em tanques-rede. Até então, na época, era uma novidade aqui no estado de Goiás, né, onde eu resido, onde começou esse trabalho. E há lá 16 anos que a gente começou esse trabalho aqui, e aí fui desenvolvendo, fiquei nesse trabalho aí por volta de 6 anos. Comecei a minha própria produção de peixes também, trabalhei como superintendente municipal de aquicultura e pesca, fui convidado também para ser coordenador de aquicultura e pesca do Ministério da Agricultura em Goiás, fiquei lá por 1 ano e meio mais ou menos desenvolvendo esse trabalho, fui eleito presidente de Associação Goiana de Piscicultura, fui eleito presidente de Comissão de Aquicultura da Federação de Agricultura e Pecuária aqui do estado, né? Então, assim, já fui também do Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Piscicultura, que é a Peixe BR, e tenho a minha empresa, né, há mais de 7 anos aí que eu tenho essa empresa, que desenvolve trabalhos de assistência técnica, consultoria na piscicultura. Aí eu não fico só no estado de Goiás, né, eu fico no país inteiro. E esse desenvolvimento, né, eu vinha fazendo presencialmente bastante até começo do ano passado. E quando começou essa onda aí desse coronavírus, desse Covid-19, eu estava com 4 cursos presenciais fechados aqui no escritório. E aí parou tudo, né? Parou tudo e a gente não podia sair de casa, aquela coisa toda. Eu comecei então, no dia 31 de março, a fazer um movimento online, né? Desenvolvimento, trazendo conteúdo, trazendo informação para o pessoal aí, para poder não parar de repassar informação para o piscicultor, que é tão precisa tanto desse tipo de informação disponível, né? Paulo, vamos voltar um pouquinho no tempo para você nos contar em que momento você enxergou a oportunidade de investir em ensino e educação nesta área. Você adiantou aí que você tem um curso, a gente vai entrar nesse tópico, mas em que momento que foi o despertar mesmo? Vale a pena investir na capacitação de outras pessoas? Eu tenho essa bagagem, esse background e vou focar os meus esforços no treinamento de novos piscicultores. Bacana. Então, eu tenho muito dentro de mim, assim, como se fosse um propósito de levar informação, levar conhecimento por todo lugar que eu passe. Então, eu sempre dava muitas palestras, né? Eu já palestrei acho que está faltando uns 3 estados no país só para eu poder fazer palestra, alguma apresentação, alguma coisa, né?
para poder divulgar um pouco o trabalho da piscicultura. Eu sou um ativista da piscicultura, eu defendo demais, eu sou um dos mais otimistas que existem. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai poder aumentar aí, 30%, 40% da produção nacional. Mas para aumentar isso, a gente tem que ter um produtor capacitado na produção. A piscicultura, o que acontece? É muito simples você ter um tanquinho, você colocar uns peixes lá e achar que aquilo ali vai dar certo. E não é assim. Se você não tiver um mínimo de orientação, um mínimo de treinamento, um mínimo de capacitação mesmo, saber como é que eu faço uma análise de água, como é que eu faço um manejo alimentar, dificilmente eu vou ver aquilo ali como uma fonte de renda. Por quê? Eu faço uma comparação assim, nem para fazer bolo a gente acerta sempre. Por quê? Porque tem temperatura de forno, tem ingrediente que você usa, tem um mix de coisas para poder trabalhar. Imagina trabalhando com um ser vivo, então, né, que está lá dentro da água, você só vê ele praticamente ou quando ele está se alimentando ou quando ele está morto, que ele subiu ali na água, você vai ver. Fora disso, ele vai estar só lá de baixo, né, lá dentro da água. Então, assim, a pessoa que não tem um treinamento acaba fazendo como o vizinho faz, como o pai dele fazia ou como o avô dele fazia e acha que está certo. Né? Na piscicultura a gente tem muito disso. Então, quando o piscicultor, quando o produtor, ele começa a entender que se ele estudar um pouquinho, se ele pegar uma orientação, se ele receber uma visita técnica, ele começa a ter um retorno financeiro completamente diferente daquilo que ele já vinha tendo, ele começa a enxergar, né, essa possibilidade, essa condição dele de, opa, peraí, eu fiz um treinamento aqui, eu conversei com o técnico, eu fiz um curso que seja 2 horas, 3 horas às vezes, de manejo alimentar, e eu já estou vendo o resultado. Né? Então, assim, eu enxerguei isso. O meu primeiro trabalho foi com isso. Eu tinha que ensinar pessoas a produzirem peixes em tanques rede. Trabalhei com mais de 300 famílias quando eu comecei em 2005. Então, eu ensinava para eles pode ser considerada até uma profissão, praticamente, né, de piscicultor. Paulo, conta pra gente como foi o processo criativo de um método totalmente original para ensinar as pessoas que têm interesse na piscicultura, mas não têm experiência, a produzir peixes comerciais de água doce e lucrar com essa atividade. Como esse curso foi criado, estruturado, como você disse também, no formato presencial e o treinamento online? Bacana. Então, eu já vinha com esse histórico, né, toda essa preparação, ensinava e batia sempre em 4 pilares, principalmente 4 pilares da produção de peixes. Né? E engraçado que todos eles começam com A, né? E por isso que eu falo que é o método dos 4 As da piscicultura. Né? Então é o quê? Assistência técnica, água, alevinos e alimentação. Então, toda vez que começava a repetir demais, eu falava assim, mas os 4 pilares, né, que começam com A, e eu falei assim, bom, se eu estou ensinando isso aqui há tanto tempo, praticamente é um método criado mesmo assim, para ensinar a piscicultura de uma forma diferente, de uma forma prática, né? Porque é muito simples o produtor, o piscicultor comprar um DVD, comprar um CD, não sei, fazer um curso onde tem muita informação muito pesada para um piscicultor. E quando a gente fala com o piscicultor, você tem que ter uma linguagem mais simples, uma linguagem mais direta para trabalhar com ele. E por ser piscicultor também, eu acabei trazendo a parte técnica, informativa, né, que eu vim com a minha bagagem, dos meus estudos, mas pegando para essa parte prática. Então, consegui casar essas duas coisas, que é onde eu desenvolvi o meu curso presencial. E toda essa mudança que teve, né, de não poder mais ter aglomerações, aqui no nosso escritório a gente receberia 25 pessoas por curso. E aí, de repente, eu ficava um pouco limitado nesses 25 também. Quando a gente teve essa possibilidade, enxergou essa possibilidade, espera aí, o meu curso está todo montado, todo estruturado, por que eu não posso montar uma versão online dele? Né? E esse porquê ficou martelando até eu pegar e decidir. Eu falei assim, eu posso muito bem fazer essa gravação, preparar esse curso e passar de forma simples, e aí eu não fico mais retido, de repente limitado, somente aqui no meu estado. Eu posso ir para onde a internet chegar. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu fiz 3 cursos ao vivo, né, 3 cursos onde as pessoas entravam numa sala de reunião e aí a gente começava, debatia, falava, respondia perguntas ao vivo.
E aí, quando foi em agosto, minha esposa ganhou o neném, né? Nosso neném nasceu, e aí eu gravei todo o curso. Então, hoje ele está 100% gravado, 100% disponível para quem quiser participar, fazer inscrição e participar, né? E aí, o que acontece? Eu tinha que ter uma forma de acompanhar esses alunos, porque quando você está ao vivo, igual estou conversando com você assim, você me pergunta, eu respondo, tem aquela coisa toda. Quem assiste um curso, às vezes levanta uma dúvida, como é que ele vai conversar comigo se o curso é gravado? Toda semana eu tenho um dia da semana que eu separo aí de 1 a 2 horas, mais ou menos, nesse dia, somente para todo mundo entrar numa sala de reunião comigo, todos os alunos, e tirarem as dúvidas que eles quiserem tirar em relação ao curso ou em relação à própria produção deles, porque eu acabo fazendo um acompanhamento de todos esses alunos que são, né, que fazem a inscrição e querem melhorar, querem alavancar, querem ter na piscicultura, sim, a sua fonte de renda. Uma oportunidade fantástica, né, para pessoas de qualquer parte do Brasil, inclusive do exterior também. Com a internet não existem fronteiras e você, com esse curso online e a consultoria também personalizada, já conseguiu identificar qual é o seu público-alvo, qual é o perfil dos seus alunos? Bacana, essa pergunta é muito boa, Juliana, porque quando eu abri a primeira vez, né, as vagas de inscrição, eu tive produtores rurais, eu tive alunos de graduação, eu tive alunos com mestrado e doutorado e eu tive técnicos na área. Então, assim, o meu público-alvo, né, que eu pensava que seria só o piscicultor, ele acabou se expandindo. Naturalmente, pessoas se interessaram, né? Como assim um curso que é piscicultura na prática? Eu quero entender como que ele consegue passar a prática da piscicultura através de uma aula, né, online, né? E foi assim que aconteceu. E acabou se repetindo esse público nas outras 2 versões online e também na versão gravada. Então hoje eu tenho todos esses públicos, né? Do piscicultor ao interessado, aquele que nunca ouviu falar de peixe na vida, mas de repente gosta muito de comer e gostaria de produzir. E aí ele pega e faz o curso, ele vai ver, entender o que ele precisa, sistemas que atendem a necessidade dele, aquela coisa toda. Então eu tenho um público muito, vamos dizer assim, muito grande. Mas eu penso que esse curso específico ele está muito mais simples para o piscicultor desenvolver a atividade dele. Claro que eu já tive alunos, como eu te disse, alunos que têm doutorado e vieram fazer esse curso, por quê? Porque tinham somente a parte acadêmica, não tinha a parte prática, e queriam entender um pouco mais, se capacitar nessa parte prática. Eu tive técnicos de campo que não tinham tanta experiência com piscicultura, mas, por exemplo, vendiam rações, vendiam insumos para piscicultores, e aí o produtor, a primeira pessoa que ele encontra é justamente o vendedor de ração, por exemplo. E ele pergunta, olha, meu peixe tem que comer quanto? Quantos peixes que eu coloco aqui dentro? E às vezes ele se sentia um pouco retraído para poder passar aquela resposta. Fazendo o meu curso hoje, eu tenho feedback de alunos que falam, Paulo, eu fiz seu curso, e eu consigo ter uma segurança muito maior para poder passar para ele. Até porque se eu tiver dúvida, eu te mando uma mensagem, né, na rede social ou no WhatsApp, alguma coisa assim, e você consegue me tirar, porque eu faço esse acompanhamento dos alunos todos. Então eu tenho todo esse nicho aí para poder trabalhar. Dentro da consultoria, que você perguntou também, aproveitando a pergunta aqui, que a gente tem o curso online e tem a consultoria online. A consultoria online eu já atendo muito mais piscicultores, aí sim são os produtores de peixe, né? Que a gente tem encontros semanais ao vivo e a gente tem também um grupo, né, dessa rede social que a gente consegue fazer esse acompanhamento diário. Uma vez por semana a gente tem 2 horas ao vivo para poder pegar a informação que foi anotada, passar os protocolos semanais de alimentação, de manejo, de tudo que tem que ser praticado. Então, na consultoria online especificamente, eu tenho essa parte que é mais produtores de peixe. Paulo, com certeza, para aprofundar o conhecimento, o nosso telespectador interessado tem que pesquisar o curso a fundo, mas a gente pode trazer alguns pontos chaves de destaque aqui para despertar o interesse. Você falou dos 4 As, que são 4 fases da piscicultura que vocês ensinam no curso. O que você pode abordar sobre esses 4 temas aqui para o nosso telespectador do AgroMais? Maravilha! Uma coisa que é interessante falar, até antes disso,
É porque a gente tem nos nossos canais, né, nas nossas redes sociais, muito conteúdo gratuito, né? Seja qualquer uma das principais redes sociais, a gente entrega muito conteúdo. Toda semana a gente está apresentando conteúdo. Essa semana mesmo eu estava em São Paulo e eu abri uma live de lá na hora para falar o que estava acontecendo na produção de peixes, por exemplo, que eu estava acompanhando em Tanque Rede. Então, assim, tem muita coisa que vai esclarecedora. E eu já recebi muito feedback falando assim, Paulo, somente com essa parte grátis que você entrega, gratuita que você entrega nas suas lives, eu já consegui identificar problemas aqui e resolver. E isso que vale a pena, na verdade, né? Então, vamos lá. Assistência técnica, primeiro A. É aquele que vai pegar, é o que eu falo, é o que eu faço. Eu faço essa parte da assistência técnica. Eu pego na mão do produtor e caminho junto com ele durante todo o processo da criação, da engorda, da chegada dos peixes, de a gente fazer ajustes de ração, da gente acompanhar o desenvolvimento do peixe. Eu faço isso junto com ele. Esse é o papel do responsável técnico por uma piscicultura. É fazer aquilo ali junto do produtor. O produtor ele não tem aquele conhecimento necessário para desenvolver a atividade, né, da maneira correta, utilizando os protocolos mais inovadores, né, protocolos tecnológicos que vão alavancar a piscicultura dele. Então esse é o papel da parte do primeiro A, que é a assistência técnica. Acompanhar toda a produção de forma a gente ter resultados superiores àqueles que o produtor estava tendo. Depois a gente vai para alevinos, né? Então, se eu não tiver um peixe de qualidade, de uma genética de qualidade, de um laboratório idôneo, dificilmente eu consigo fazer esse peixe atingir os melhores resultados possíveis dentro da piscicultura. Então, dentro da parte de alevinos, a gente fala o que é importante saber de alevinos, como é que você pode selecionar os melhores alevinos, o que você tem que exigir do laboratório que vai te fornecer os alevinos de garantia, de segurança. Por exemplo, esse laboratório ele é registrado no Ministério da Agricultura, esse laboratório ele te dá garantia daquela forma jovem que ele está te fornecendo. Por exemplo, Juliano, a gente tem a questão dos peixes nativos, os peixes redondos, que são o tambaqui, o pacu e a pirapitinga ou a famosa caranha, né? A gente sabe que tem cruzamento entre esses peixes. De repente, a gente encontra muito nas redes sociais, eu vendo alevino de tambaqui, eu vendo alevino de caranha, mas quando você compra, é um alevino cruzado, não é um alevino puro. Então, assim, pelo fato do tambaqui, por exemplo, ser o mais conhecido, o que chama mais atenção, é o peixe nacional que está em primeiro lugar na produção de nativos, o pessoal quer vender tudo como se fosse tambaqui. Mas, o que acontece? Às vezes ele não está vendendo tambaqui, né? Aquele produtor, aquele laboratório, ele está passando uma informação errônea para o produtor, e o produtor não tem como identificar isso. Então a gente explica, olha, procure um laboratório assim assado, que te dá garantia daquilo que você está fornecendo. E aí a gente explica um pouco também da parte de reprodução dos peixes, como que ela acontece, parte de alevinos. Aí a gente pula para o terceiro A agora, que seria o quê? Água. Qualidade de água. Então, assim, eu aprendi lá na minha graduação com um dos meus professores orientadores que antes de tudo, você tem que saber criar água. Se você deixar uma água de qualidade, uma água que permita ao peixe desenvolver as melhores características dele, que esteja no parâmetro ideal de faixa de produção, que é o quê? Temperatura. Para os principais peixes nativos de água doce, né, comerciais, a gente tem aí entre 26 e 30 graus. Se você tem uma água com essa, primeiro ponto, se você tem uma água com essa temperatura aí, pelo menos 9, 10 meses aí ao ano, você tem condição de desenvolver um trabalho muito bacana. Só que a gente não olha só a temperatura da água. A gente olha oxigênio, a gente olha nitrito, a gente olha nitrato, a gente olha que é a própria amônia, né, que faz a quebra para virar isso daí, a gente olha dureza, a gente olha alcalinidade, enfim, são vários parâmetros da água que tem que ser analisados. Transparência da água, enfim. A própria água, ela tem o quê? Tem alimento natural, ela tem micro-organismos, animais e vegetais ali que promovem incorporação de oxigênio na água e também servem de alimentação, principalmente nas formas jovens. Nos primeiros momentos dos alevinos, eles vão se alimentar daquele alimento natural que está disponível ali na água. Então a gente explica, passa toda essa parte da qualidade de água, como manter a qualidade de água nos diferentes sistemas de produção também. E aí a gente pula para outra parte, que é uma das partes, hoje, Juliano, é uma das partes que a gente tem assim, mais preocupação em poder falar para o piscicultor, que é o quê? Alimentação.
ou arraçoamento, né? Arraçoamento, para quem não sabe, é o ato de você fornecer ração para os seus animais. E do ano passado para cá, a gente teve um incremento, teve uma alta elevadíssima nos valores da ração, né? Devido aos insumos, soja, milho, aquela coisa toda disparou o preço em dólar lá em cima. Então, assim, isso tudo entra na fabricação da ração para o peixe, né? Então, o que acontece? Os valores elevados de ração, antigamente a ração você pagava, por exemplo, a ração, um saco de ração da 32% de proteína, por exemplo, que é uma ração de engorda e terminação, que a gente utiliza bastante. Antigamente a gente pagava aí 45, 60 reais, alguma coisa assim, depende muito da região e do frete. Hoje ele está custando 90 reais um saco desse. Então, assim, você para e pensa assim, meu Deus, em um ano aumentou aí 30%, 40% o valor da ração. Então, se você dominar essa parte da alimentação, essa parte do manejo alimentar, você tendo uma melhor eficiência na utilização da ração fornecida para o peixe, para que ele converta aquela ração em músculo, em carne, em menos tempo, você consegue economizar dinheiro, você consegue reduzir o seu custo de produção e, teoricamente, né, dessa forma, se eu reduzo o meu custo de produção, até porque preço de peixe, né, o comprador de peixe, dificilmente esse preço tem uma alta muito grande, né? A gente tem ciclos que vai lá em cima, volta, né? Então você tem que trabalhar no equilíbrio. Então, se eu reduzo o meu custo de produção, eu consigo ter um lucro maior, desde que eu faça esse trabalho perfeito. Esse trabalho, então, ele tem que ser perfeito. Por exemplo, Juliano, se você chega numa piscicultura e vê saco de ração jogado para um lado, ração boiando na superfície da água, depois de ter sido jogada lá 1 hora, 2 horas, o peixe não come, ração esparramada no galpão, ração esparramada nas embarcações, nas canoas, né, nos barcos, esse piscicultor ele não está tendo cuidado devido com aquilo. Porque 1 quilo de ração que custava R$ 1,60, hoje está custando R$ 2,50, R$ 3, você vê 1 quilo jogado fora, é dinheiro que está sendo jogado fora. Se você vê ração saindo, por exemplo, se a gente falar em gaiolas flutuantes, tanques rede, se a gente vê essa ração saindo da estrutura e o peixe não vai comer, o que acontece? É dinheiro que está sendo jogado fora também. Tudo isso, na hora de você jogar lá no preto no branco, lá assinar o papel e ver lá, nossa, eu comprei, gastei 15 mil reais de ração aqui e o que eu vendi com peixe eu não vou dar conta de pagar minha ração. 90% dos casos, Juliana, está justamente no manejo alimentar mal realizado ou feito de forma errada. Então, nesses 4 pontos principais, se a gente tiver esses 4 pontos principais, alimentação, alevinos, água e o acompanhamento técnico, né, a assistência técnica, trabalhando em conjunto, né, esses 4 pilares, a sua possibilidade de ter uma piscicultura de sucesso, de você ter com certeza na piscicultura sua fonte de renda, vai para próximo do 100%. Ah, Paulo, mas por que? Você pode até me perguntar assim, Juliana, por que não chega no 100%? Porque a gente não sabe como que vai ser, de repente, daqui 3 meses, daqui 5 meses, se vai vir uma outra pandemia dessa, se vai cair muita chuva lá no seu lugar, lá na sua produção, e aí você tem que se adaptar àquela situação que vai acontecer também, né? Então, assim, isso tudo que a gente explica, e é por isso que o acompanhamento técnico ele é tão importante, porque quando você percebe que alguma coisa vai acontecer, alguma situação está começando a sair do controle, você refaz todo o seu planejamento para poder chegar, assim, próximo dos 100% na produção de sucesso. Paulo, para nós encerrarmos, eu gostaria que você falasse para a gente se nos seus cursos você passa uma previsão de retorno do investimento e em quanto tempo o seu aluno ou futuro produtor pode ter lucro na produção de peixe, porque é um investimento não só na capacitação técnica, mas em todo o recurso material e tecnológico para montar essa estrutura. E aí, quem fizer o curso pode esperar retorno financeiro, lucro a partir de quando? Muito bom, Juliana, excelente pergunta. Uma das primeiras partes, né, do nosso curso, né, se eu não estiver enganado, é a segunda ou a terceira, acredito que é a segunda aula. A segunda aula, ele é o quê? Planejamento da produção. E aí, nesse planejamento da produção, a gente coloca lá plano de ação, plano de negócios, né, metas a serem atingidas. Eu ensino o piscicultor, eu ensino o produtor, eu ensino o aluno, vamos dizer assim, né, para ele definir essas metas. Olha, eu quero faturar
não sei, vamos imaginar aqui, 10 mil reais por mês. O que eu preciso fazer para faturar 10 mil reais por mês com a piscicultura? Então ele vai voltar lá atrás. Ele vai pegar que tipo de sistema eu vou ter que instalar, que tipo de estrutura eu vou ter que trabalhar, que tipo de insumo, onde que eu vou buscar os meus alevinos, para onde que eu vou vender esses peixes. A minha região, ela é mais propícia para eu vender o peixe para um frigorífico, ou a minha região é mais propícia para eu comercializar esse peixe dentro da minha própria cidade, eu mesmo fazer o processamento desse peixe, entregar em feiras, entregar em peixarias. A gente passa esse planejamento todo. Os alunos da primeira turma, que foram em abril de 2020, ontem eu já estava recebendo informação que ele já está comercializando os peixes dele. Então, assim, praticamente um ano depois, eles já estão tendo resultado do que eles fizeram lá. Só que todos esses alunos, Juliana, e cabe falar isso daqui, recebem o meu acompanhamento, o acompanhamento da minha equipe. Cada passo que eles dão, eles ainda ficam com dúvida. Paulo, eu assisti a aula, mas eu estou com dúvida, eu posso fazer isso mesmo? Eu falo, você já fez isso? Você já fez esse ponto? Seguiu isso daqui? Fez a atividade que eu passei para você fazer lá na aula? Nossa, não fiz, deixa eu fazer. Aí ele pega e faz. E aí ele sente mais segurança para poder desenvolver isso daí. Então, assim, a gente sabe que ciclo de produção na piscicultura, os peixes que têm um ciclo menor, mais rápido, como por exemplo a tilápia, de 4 a 6 meses, se eles implantarem e seguirem e estiverem junto conosco nesse acompanhamento, a gente já tem um resultado, a gente pode ter um resultado positivo já no final aí de 6 meses, né? Claro que a gente leva tudo em consideração e tem todo esse acompanhamento, mas já no final de 6 meses, acabou de fazer o curso, você pode ter um resultado bacana já, diferente daquele que já vinha tendo. Interessante, então, você traçar essa previsão, é muito importante para quem quer realmente investir nessa nova profissão. E eu quero te agradecer pela participação aqui no Aquicultura. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente e mostrar para os nossos telespectadores que não adianta apenas escolher um negócio para investir no ramo do agro, tem que treinar, tem que se capacitar. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Juliana. Foi uma oportunidade única estar aqui com vocês aqui, conversando, passando e falando, e me coloco à disposição de todos aqueles que estiverem assistindo o programa aí, para a gente poder conversar mais sobre peixe. O Aquicultura termina agora. Muito obrigada pela sua audiência e você pode rever este programa no canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até mais!